Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui hoje, mais um domingo, celebrando, cultuando nosso Deus. Nosso Deus de graça, Deus de poder, Deus de amor. Aquele, como foi falado aqui agora, que se entregou por cada um de nós. E para nós é sempre uma alegria muito grande podermos celebrar o nome do Senhor. Mais uma vez nós estamos reunidos pelas redes sociais. Mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio para um propósito de reunirmos pelas redes sociais, pela internet. Nós nos alegramos no Senhor, porque todas as coisas cooperam. Eu sei que muitos irmãos estão com saudade de congregar no prédio, está aqui no prédio. Algumas irmãs estão aqui nos visitando hoje. Glória a Deus pela vida das irmãs. Que vocês sejam muito abençoadas nesse dia. Mas vai chegar a hora que todos os irmãos poderão estar conosco aqui participando. Nós temos orado e nós temos crido que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que o inferno inteiro se levante para paralisar a igreja. O Senhor é poderoso para continuar edificando. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não são circunstâncias, não é coronavírus, não é política, não é problema econômico que vai impedir o Senhor de edificar a sua igreja. Nós temos que estar com o coração aberto para novas situações. Nós temos que estar com o coração aberto para não esmorecermos, não nos abatermos no meio das circunstâncias. Devemos encher o nosso coração de alegria, de saber que onde nós estamos, reunidos 2 ou 3, o Senhor está ali no meio para poder edificar a igreja, nos edificando. E mais do que isso, esse é um tempo de oportunidade, como temos falado e temos orado. É um tempo de alcançarmos muito mais pessoas. Muitas pessoas, principalmente irmãos que estavam desengrejados, que não estavam congregando, não estavam vindo para o prédio participar de um culto. Hoje eles continuam não vindo para o prédio, mas eles estão conosco, conectados agora, participando de um culto de celebração ao Senhor. Isso é milagre. O Senhor já nos concede esse privilégio de poder estar junto com os irmãos. Eu quero falar para cada um de vocês que estão conectados, seja você que está desigrejado, congregou, está fora da igreja, seja você que nunca congregou, vocês são muito bem-vindos para participar conosco desse culto de celebração. Nós nos alegramos porque o Senhor nos concede oportunidades, o Senhor nos concede privilégio de poder ouvir a sua palavra, que nós estaremos compartilhando agora, nesse momento. Eu quero renovar aquele convite que o pastor Aloísio está ministrando a respeito do livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia e é um livro que para muitas pessoas é um livro de mistério. Mas o livro de Apocalipse começa falando revelação de Jesus Cristo. Então o livro de Apocalipse é um livro que nós precisamos compreender. E eu tenho crido e tenho participado todos os dias ali das ministrações do pastor Aloísio. E ele tem ali um dom de Deus de ministrar com sabedoria, com clareza, com revelação. Ali esmiuçando versículo por versículo para que nós possamos compreender. Essa semana, mais uma vez, todos os dias de segunda a sexta, ele estava ministrando e nós estávamos sendo edificados por essa palavra. Então eu quero convidar você que está conectado conosco hoje, de segunda a sexta, todos os dias, aqui em Manaus, às 19 horas, horário de Brasília, às 20 horas, ele está ministrando ali por volta de 30 minutos, 40 minutos, cada dia ele ministra ali em sequência o livro de Apocalipse. E isso tem despertado a curiosidade de muitos irmãos. Existem muitos irmãos que nunca compreenderam, nunca estudaram, nunca tiveram esse desejo de compreender o livro de Apocalipse. E agora isso tem trazido muitos questionamentos, muitas perguntas. Pessoas que tinham um entendimento errado do livro. A palavra Apocalipse, que é o nome do livro em português, que em inglês é revelação. Na verdade, o livro de Apocalipse, o nome correto dele é revelação. E as pessoas começam a ter revelação daquilo que é a verdade da palavra de Deus e começam a ter questionamentos. Que a palavra de Deus é poderosa. De um texto te leva a um outro texto, que leva a outro texto, e você vai criando agora uma imagem
daquilo que é a verdade do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que um dia nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, voltará aqui na terra, vai reinar durante 1000 anos, depois vai levar a sua igreja, agora edificada por toda a eternidade, para Nova Jerusalém. Então o livro de Apocalipse conta toda a história, tudo aquilo que foi profetizado no Velho Testamento, tudo aquilo que está determinado, aquilo que já aconteceu e aquilo que está acontecendo e vai acontecer. Nós não estamos reunindo no prédio por causa de um evento mundial, que já está descrito ali na palavra de Deus. Jesus diz, especialmente no Evangelho de Mateus, também no livro de Apocalipse, que haveria pandemias, doenças, enfermidades, terremotos, maremotos, tudo isso aconteceria antes da sua volta. E é isso que nós estamos vendo acontecer. Mas algo mais está por trás disso. O Senhor está edificando a sua igreja, mas o diabo está trabalhando para paralisar a igreja. E nós temos que ter a revelação de que nós estamos aqui como um povo santo, separado, para sustentar o testemunho do Senhor Jesus, da obra da cruz. Para que aqueles que não conhecem, possam conhecer. Para que aqueles que um dia conheceram e estão desviados, possam ser reconciliados. Porque é certo que o Senhor voltará. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar hoje. Eu quero falar hoje a respeito da volta do Senhor Jesus. O título da palavra é A Volta do Senhor Jesus, que nós sabemos que a cada dia está mais próximo. A Bíblia fala que está às portas, não tarda o Senhor. E à medida que nós temos estudado a respeito da volta de Jesus, algumas pessoas que têm outros entendimentos começam a questionar. Essa semana eu vi um irmão falando que a respeito daquilo que nós cremos, que eu vou ministrar hoje, e ele falou o seguinte: mas a maioria das pessoas não crê assim, crê diferente. O fundamento da nossa fé não é a opinião da maioria. O fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Ainda que a maioria das pessoas foram ensinadas de uma maneira, ainda que a maioria das pessoas crê de uma maneira, mas a palavra de Deus, ela é ministrada. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Eu quero te convidar hoje a abrir o seu coração e a ouvir a palavra de Deus. Você percebeu o próprio Jesus falando através da sua palavra, para que você tenha entendimento da verdade do Evangelho. Eu vou estar falando hoje a respeito da volta do Senhor Jesus, que Ele mesmo, aqui no livro de Apocalipse, especialmente no capítulo 22, o último capítulo do último livro da Bíblia, o Senhor Jesus fala por 2 vezes: eis que venho sem demora. Esse Jesus que está anunciando aqui, no último capítulo do último livro das Escrituras, eis que venho sem demora, é o mesmo Jesus que nós cremos um dia e fomos salvos. É o mesmo Jesus que morreu pregado lá na cruz, provando o amor de Deus por nós. É o mesmo Jesus que se entregou para fazer a vontade do Pai, porque Ele nos amou de tal maneira que entregou Jesus, o seu Filho, para morrer no nosso lugar, e quando nós cremos, não perecemos, mas temos a vida eterna. O que eu vou compartilhar aqui hoje é o que o próprio Senhor Jesus, aquele que é o Senhor, aquele que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Ele é o Senhor. Então eu não estou falando uma palavra de mim mesmo, eu vou estar falando aqui o que está escrito nas Escrituras, a respeito da volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que há 3 maneiras que as pessoas creem a respeito da volta. Os irmãos já devem ter ouvido falar a respeito do arrebatamento. E esse arrebatamento é uma verdade que todos os irmãos evangélicos creem que haverá o arrebatamento. Ninguém questiona o arrebatamento. Todos os irmãos de todas as igrejas acreditam no arrebatamento. Mas há uma diferença a respeito do arrebatamento. Há um grupo de irmãos que são conhecidos como pré-tribulacionistas. Se referindo à grande tribulação, eles creem que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. E todos os crentes que estiverem aqui na terra, nesse momento, serão arrebatados. São chamados pré-tribulacionistas porque eles creem que todos os irmãos serão arrebatados, e eles têm fundamento na palavra de Deus para crer dessa maneira.
Nós vamos falar a respeito desses fundamentos. Existe uma outra linha, uma outra vertente evangélica que crê que todos os crentes passarão pela grande tribulação e serão arrebatados no final da grande tribulação. São conhecidos como os pós-tribulacionistas. Aqueles que creem que depois da grande tribulação, Jesus virá para tomar todos os crentes que estarão vivos e os mortos ressuscitarão também. E eles têm fundamento também para crer nessa verdade. Mas existe uma terceira vertente, que é aquela que nós cremos. Não é apenas nós que cremos dessa maneira. Isso aí, desde a reforma protestante lá, através de Lutero e os reformadores, já criam dessa maneira. Que são aqueles que creem, como nós, que haverá dois momentos. Dois momentos em que a igreja vai ser arrebatada. Um antes da grande tribulação, e temos fundamentos para isso. E outros no final da grande tribulação, também temos fundamento para isso. O que eu quero compartilhar aqui hoje é falar exatamente daquilo que a Bíblia fala a respeito disso. Aqueles que creem que serão todos antes da grande tribulação, eles têm um fundamento. E é verdade a palavra de Deus. Mas aqueles que creem que é no final da grande tribulação, também têm o fundamento das Escrituras. É palavra de Deus. E é por isso que nós cremos, uma vez que a Bíblia apresenta dois momentos que sustentam duas vertentes teológicas. Nós cremos nas duas. Nós cremos que haverá os dois momentos, onde um grupo de irmãos, aqueles que estarão vivos na época do arrebatamento, serão levados, serão arrebatados. E outros irmãos, aqueles que não estão maduros, aqueles que ainda não estão prontos, passarão pela grande tribulação e serão arrebatados no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus estará voltando. Mas hoje eu quero começar falando a respeito da fé para crer na volta do Senhor. É certo que o Senhor virá. Muitos irmãos imaturos, ou porque nunca foram ensinados, não creem nessa volta iminente do Senhor. Não creem que Ele realmente vai se manifestar nas nuvens e todo olho verá. São irmãos, nasceram de novo, mas por causa do ensino, por causa do conhecimento, eles vão vivendo a vida sem considerar essa particularidade das Escrituras. Por isso que eu quero falar para você, livro de Apocalipse, capítulo 22, o último livro, no último capítulo, 2 vezes o Senhor fala a respeito da sua volta. Apocalipse 22, verso 7, o Senhor Jesus diz: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Senhor Jesus está falando que bem-aventurado, feliz, abençoado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Alguns creem que ele está falando apenas do livro de Apocalipse, mas toda a Escritura, ela está registrando a respeito disso. Não é apenas o livro de Apocalipse que fala da volta do Senhor, nós vamos ver. Então ele está falando que ele vem sem demora, e que nós precisamos guardar as palavras da profecia. Agora, para guardar as palavras da profecia, nós precisamos primeiro conhecer as palavras da profecia. Precisamos estudar as palavras da profecia. E é isso que o pastor Luiz tem ministrado. E assim eu falo mais uma vez, grande revelação. É uma capacitação de Deus para poder ministrar como mestre, para que nós possamos conhecer o livro da profecia. No verso 10 do mesmo capítulo 22, o Senhor Jesus diz a João, Jesus estava falando com João para escrever todas as coisas. E o Senhor disse, João disse, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Presta atenção, Jesus anunciou, eis que venho sem demora, guarda as palavras da profecia desse livro. Agora ele está falando, não seles as palavras da profecia deste livro. Não seles, não feche. Não guarde, não esconda, mostra para todo mundo, prega a palavra, ensina a palavra. O Senhor está falando, mostra para todas as pessoas precisam conhecer as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Que tempo que está próximo? Da volta do Senhor, da consumação dos séculos, de que todas as coisas passarão e Ele virá. Ele está falando, venho sem demora. Então presta atenção, João, não guarda essas palavras.
E é isso que a igreja tem sofrido aí nesses 2000 anos. Quantas vezes a palavra de Deus ficou oculta aos olhos dos filhos de Deus? Nós sabemos que no período da Idade Média, durante 1000 anos, a palavra de Deus foi escondida. As palavras da profecia deste livro ficou oculta, escondida. Os próprios sacerdotes não conheciam a palavra da profecia. Os próprios sacerdotes ministravam numa língua que o povo não compreendia. Tudo isso é contra aquilo que o Senhor Jesus está falando. Não seles a palavra, não feche, não guarde. Mostra para todo mundo precisa conhecer. E até hoje, as palavras da profecia desse livro ainda é mistério para muitas pessoas. Mas Jesus está falando, conheçam, porque o tempo está próximo. O tempo de quê? Da minha volta. Eis que venho sem demora. E depois que nós conhecemos as palavras da profecia desse livro, Jesus continua falando para João, agora no verso 11 e 12. Eis que venho sem demora, conheçam a palavra, não feche a palavra, e ele diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na sua prática de justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor anuncia, eis que venho sem demora. Presta atenção nas palavras dessa profecia. João mostra as palavras dessa profecia para todo mundo, que todos eles possam conhecer as palavras da profecia desse livro, e cada um deles vão viver agora conforme a sua vontade. A ignorância não nos isenta da consequência que a falta de conhecimento nos traz. Por isso o Senhor está falando aqui, depois que ele diz, continue o injusto fazendo a injustiça. Às vezes algumas pessoas pensam que ele está falando das pessoas do mundo, também das pessoas do mundo, mas há pessoas que nasceram de novo e continuam vivendo na prática da injustiça, continuam vivendo de maneira imunda, mas ele diz, o justo continue na prática da justiça e o santo, o separado, continue separado, não misture. Porque eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, estou voltando. Há uma recompensa para aqueles que conhecem a vontade de Deus, conhecem as palavras da profecia e vivem de acordo com as palavras dessa profecia. E o Senhor mesmo trará nas suas mãos e entregará a recompensa para aqueles que forem dignos da recompensa. Paulo também fala a respeito disso, lá na segunda epístola a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 8, Paulo diz, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Paulo está falando, ele mesmo me dará naquele dia. Que dia? No dia da volta do Senhor, no dia do tribunal de Cristo. A palavra dia aqui está com letra maiúscula, o D maiúsculo se referindo ao tribunal de Cristo, que é o dia que todos nós compareceremos diante dele. E continua dizendo Paulo, e não somente a mim, ou seja, a coroa da justiça está guardada também a todos quantos amam a sua vinda. Isso é importante para nós. Conhece as palavras da profecia desse livro. Jesus está falando, eis que venho sem demora. Deseje a volta, busque, peça, clame ao Senhor. Paulo está dizendo que o Senhor mesmo vai dar recompensa. Essa coroa é uma posição no reino, é um galardão, não é um objeto que vai ser colocado na cabeça daqueles que o Senhor Jesus vai entregar. Ele não está trazendo um objeto. A coroa representa a autoridade, representa uma posição no reino de Deus, no reino dos céus. E Paulo está dizendo que aqueles que estão esperando a volta do Senhor, que desejam, que anseiam, que amam a sua vinda, também receberão a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, tem preparado e vai entregar para cada um naqueles dias. Eu quero fazer uma analogia agora com a condição do povo de Deus de hoje, com a condição do povo de Deus do Velho Testamento. O Velho Testamento estava anunciando que o Messias viria. O Velho Testamento, todos os livros da Bíblia do Velho Testamento falam a respeito do Messias, do Salvador, do Redentor, do anjo da aliança.
As pessoas do Velho Testamento, o povo de Deus, eles estavam numa condição assim como nós estamos hoje. Eles para a vinda do Messias, nós para a volta do Messias. E a condição que eles estavam serve de alerta para nós. Então muitas profecias no Velho Testamento falavam como seria a sua vinda. Desde Gênesis 3,15, quando Deus anunciou que enviaria o descendente da mulher. Deus falou, vou enviar o descendente da mulher, que você vai ferir o calcanhar dele, e ele vai pisar na sua cabeça. Deus anunciou, vou enviar o Salvador. E aí nós vemos também lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14. Deus fazendo uma profecia a respeito de como viria o Messias, o Salvador, o Redentor. Ele diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Então Deus estava agora liberando a palavra da profecia no livro do profeta Isaías, para que as pessoas pudessem crer. E aqui está anunciando que ele nasceria de uma virgem, e o nome dele seria Emanuel. Quem é que está falando isso aqui? O próprio Deus está falando. Eu vou enviar o meu filho, ele vai nascer de uma virgem, e ele vai ter um nome aí no meio de vocês, para que vocês possam crer. Eu estou anunciando até o nome, a posição que ele estará aí no meio de vocês. Depois nós vemos no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, Deus anunciando agora onde ele nasceria. Diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Aqui agora, através do profeta Miqueias, Deus está anunciando aonde ele vai nascer. O território de Israel não é muito grande comparado com outras nações, mas é grande, tem muitas cidades. E Deus está falando, é em Belém. É lá em Belém que ele vai nascer. Então se vocês estão esperando, se vocês amam a vinda do Messias, fique de olho em Belém. Um dia vai acontecer algo e é lá que ele vai nascer. Deus estava dando palavras da profecia a respeito do nascimento de Jesus. Nós temos também no livro do profeta Daniel algo tremendo, poderosíssimo. Que aqui no livro do profeta Daniel, através da profecia de Daniel, ele concede até a possibilidade de calcular o tempo cronológico. Através da profecia de Daniel, os estudiosos da época poderiam calcular o tempo. Então eles saberiam mais ou menos em que ano nasceria o Messias. Já sabe que vai nascer da Virgem, já sabe que vai nascer em Belém. E o profeta Daniel anuncia agora o tempo, quantos anos virá para ele nascer. Isso está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 24. Aqui, Daniel está falando a respeito de alguém que virá para resolver o problema da nação. Preste atenção. Daniel 9, 24. 70 semanas, ele começa falando 70 semanas de anos. Ele está falando de um tempo cronológico, 490 anos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Aqui, o profeta Daniel, Deus através do profeta Daniel, está fazendo um anúncio, está liberando uma profecia que virá alguém que vai fazer cessar a transgressão, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e vai ungir o santo dos santos. Apenas o Messias poderia fazer isso aqui. Não existe outra pessoa, eles, lá no Velho Testamento, eles jamais imaginariam que outra pessoa viria que não fosse o Messias para fazer isso aqui. Então está se referindo ao Messias. Daniel está profetizando a respeito do Redentor e do tempo da sua vinda. Agora, é uma contagem, essa contagem que ele está falando de 70 semanas foi determinada ao início. Porque Daniel, ele anunciou um tempo. E agora, na sequência do livro, da profecia, ele fala quando vai começar essa contagem. Então, está lá em Daniel 25, 26, diz a palavra de Deus, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Esse ungido aqui, no original, é Messias. Então, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão.
mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Aqui Daniel está anunciando que ali no final do cativeiro, o povo de Israel foi levado, de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Depois o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia e eles se tornaram cativos do Império Medo-Persa. O tempo para a contagem das 70 semanas começa quando o imperador Ciro liberou a ordem para Neemias para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo. Então, houve um tempo que foi anunciado e isso aconteceu. O rei liberou uma ordem agora para a construção do templo. Ali começou essa contagem. Os estudiosos poderiam agora, através da matemática, calcular quando seria o nascimento, vida e morte, como está falando aqui. Depois de 62 semanas, será morto o ungido. Já está falando da morte dele. Mas o que aconteceu quando Jesus nasceu? O que aconteceu quando Jesus estava aqui na terra pregando? O que aconteceu quando Jesus foi pregado lá na cruz? E pior, o que aconteceu depois que ele morreu e ressuscitou? Quantos estavam realmente esperando a vinda do Messias? Tinha a palavra da profecia. Estava anunciado, nasceria de uma virgem, nasceria em Belém, e tinha um tempo. E muitas outras profecias foram anunciadas no Velho Testamento a respeito do nascimento, a respeito da vida como ele viveria, de como ele morreria, como ele ressuscitaria e como ele voltaria. Quantos naquela época viram o cumprimento da profecia? A Bíblia fala de duas pessoas. Certamente tinha mais pessoas que estavam esperando o Messias, que amavam a sua vinda. Mas a Bíblia fala de duas pessoas. O Evangelho de Lucas revela essas duas pessoas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, porque ele esperava a consolação, porque ele amava a vinda do Messias, o Espírito Santo estava sobre ele. E revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Esse homem conhecia as palavras da profecia, e esse homem esperava o nascimento dele. E ele tinha noção do tempo que ele nasceria, porque ele estava vivo para viver um tempo como nós vivemos. E ele pediu: Senhor, não deixe que eu parta daqui sem antes ver a consolação de Israel. E o Espírito Santo operou. Olha a sequência do texto. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão estava lá, o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir-me em paz do teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Simeão era alguém que amava a vinda, e o Espírito Santo levou ele ali no templo naquele dia, e ele pôde pegar o Senhor, que havia nascido. Hoje nós temos a palavra da profecia que fala para as igrejas de Apocalipse que agora não será nós que estamos esperando, que amamos a sua vinda, que vamos pegar. Ele que vai nos colocar do seu lado. E Ele que vai confessar o nosso nome. Então é uma posição de privilégio muito grande para aqueles que estão esperando. No mesmo Evangelho de Lucas, na sequência, Lucas 2,36, fala de uma outra pessoa. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Aqui tem uma senhora viúva que ficou casada apenas 7 anos, e agora aqui diz que ela já era avançada em dias, bem velhinha. E essa senhora esperava, amava a volta, o nascimento do Messias. Amava a chegada do Messias. E por isso ela ficava lá no templo. Não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
Aqui é uma outra pessoa que amava, ansiava, estava esperando. Mas é só um menino, pois é o Filho de Deus. Os anjos proclamaram: oh, aleluia! Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, aqueles que Ele quer bem. Simeão e Ana estavam esperando, amavam a vinda do Salvador. E o Espírito Santo estava sobre ele e concedeu a eles o privilégio. Porque amavam, porque desejavam, porque clamavam com oração e jejum, eles tiveram o privilégio de ver. Viram e falaram, anunciaram. Agora, quantas outras pessoas estavam ali naquele dia? Quantas outras pessoas, milhares de pessoas que viveram naquele tempo e não viram nada, não viram o sinal do céu, não viram o menino, estavam lá no templo junto com as pessoas e não viram nada. Mesmo Ana falando a respeito do menino, viraram as costas e foram embora. As palavras da profecia estavam anunciadas. Por que não viram? Porque não estavam esperando. Não estavam esperando o nascimento do Messias. Não viram porque não desejavam, não preocupavam, não se importavam, muito menos amavam o nascimento daquele que foi anunciado. Algumas pessoas podem falar, não, mas é de compreender, porque já havia mais de 1.400 anos que estão falando, vai nascer, vai chegar. Mais de 1.400 anos, cansei de esperar. Essa semana, parece muito a nossa história com esse povo aqui. Essa semana eu estava conversando com o irmão e ele estava me contando a história de um outro irmão. Que converteu, viveu a vida da igreja por um tempo, abençoado, estava envolvido nas células. E de repente o irmão sumiu da igreja. Afastou. Depois de um tempo lá, ele encontrou esse irmão e foi falar com ele. Puxa, irmão, você saiu da igreja, você sumiu, o que aconteceu? E aí, para surpresa, o irmão falou o seguinte: não, eu saí porque eu cansei de esperar Jesus. Eu esperei demais, todos os dias eu esperei por Jesus. Cansei, por isso que eu saí da igreja. Quanto tempo ele esperou? Eu não sei quanto tempo ele ficou na igreja. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos na igreja, esperando Jesus. Cansou, foi embora. Não guardou as palavras da profecia. Jesus está falando, eis que venho sem demora. Quantas pessoas estão dessa maneira? Não, esperei muito, orei muito, jejuei muito. Falaram até, marcaram até data que ele ia chegar, não chegou. Desanimei, vou viver minha vida. Eu vou viver a minha vida. Se ele vir, vem. Se ele nascer, que nasça. As pessoas cansam. É a mesma condição que nós temos hoje. Estava anunciado no Velho Testamento algo tão claro nas Escrituras. Salmos, Deuteronômio, os livros do profeta, de Moisés, o Pentateuco, os Salmos, os profetas maiores, profetas menores, todos eles, todos os livros do Velho Testamento estavam anunciando a volta do Senhor. Mas as pessoas, porque demorou demais, porque não sabia, nunca foi ensinado, porque estava preocupado com outras coisas, não viram o cumprimento da profecia. Jesus diz, eis que venho sem demora, bem-aventurado, feliz como Simeão e Ana, abençoado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não é pegar a Bíblia, vou guardar a Bíblia direitinho lá em casa, botar no guarda-roupa, bem fechadinho. Jesus está falando, guarda as palavras da profecia. Não é para guardar no guarda-roupa, é para guardar na sua mente e no seu coração. É aqui que está a vida. Mas muitos irmãos guardam sim a palavra da profecia, lá dentro da gaveta, lá no fundinho para ninguém mexer, está bem guardadinho. O Senhor virá e eles não verão. Assim como no Velho Testamento estava escrito sobre o nascimento, vida, morte do Messias, hoje também está escrito sobre a sua vinda, sobre a sua volta. A Bíblia mostra para nós hoje, nós estamos estudando a respeito disso, eventos que antecederão a volta do Senhor. Nós temos falado, a Bíblia fala, lá em Lucas 21, 24, Jesus falando
o próprio Senhor Jesus falando. Cairão, falando a respeito do povo de Israel, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jesus está falando da sua volta. Quando Jesus estava ali aqui na terra, antes dele ser crucificado, ele falou do destino daquela nação, que eles seriam espalhados por toda a terra, e os gentios, os ímpios, tomariam conta do território de Israel e pisariam Jerusalém. Mas Jesus está falando há um tempo determinado. Eles não ficarão aqui eternamente. Há um tempo determinado pelo qual eles pisarão Jerusalém. E quando esse tempo se completar, então agora está próximo a minha vinda. Também nós temos visto a respeito da figueira renovando os seus ramos, as folhas brotando, que se refere à restauração de Israel. Jesus diz também, lá em Mateus 24:32, palavras da profecia a respeito da volta de Jesus. Ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, se referindo à sua volta. Mateus 24:25 está falando da volta de Jesus. E ele anuncia que, olha para a figueira, olha para Israel, quando florescer. Nós ministramos aqui domingos atrás a respeito do renascimento, da ressurreição da nação de Israel, que por mais de 1800 anos não existia, foram espalhados por toda a terra. Mas houve um dia, pelo poder de Deus, ela foi restaurada. A figueira floresceu, os seus ramos brotaram. Está escrito, vai acontecer. E aconteceu na nossa geração. Nós somos os crentes, os filhos de Deus, que temos o privilégio de poder falar, eu vi a profecia acontecendo. Antes de 1948, as pessoas não tinham noção, como que pode? Mais de 1800 anos, nós podemos falar, eu estou aqui e a nação está lá. A figueira floresceu. Também, falando a respeito da sua volta, Jesus fala da reconstrução do templo. A figueira floresceu, mas não completamente, porque o tempo dos gentios ainda não terminou. Então a figueira já renovou os brotos, já floresceu, mas aonde o templo será construído ainda há uma sinagoga muçulmana. Então há um tempo, os gentios ainda estão pisando Jerusalém. A nação já existe, mas Jerusalém, ainda ali o lugar mais santo, ainda está na mão dos gentios. E Jesus fala a respeito da construção do templo. Nós estivemos em Israel alguns anos atrás, numa caravana do pastor Aloísio, e a gente estava ali no translado do ônibus, e o guia, que já morou aqui no Brasil, ele é israelita, mas já morou aqui no Brasil, ele estava falando para nós, essa conversa de vocês de reconstruir o templo, isso é impossível, só se morrer muita gente para tirar aquela sinagoga de lá, porque já tentaram muitas vezes. Então ele é alguém que está lá e não acredita, por quê? Apenas um milagre poderá tirar aquela sinagoga e o templo do Senhor ser reconstruído. Mas nós cremos que ele será reconstruído porque Jesus fala. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 15. O Senhor diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Lugar santo é um espaço dentro do templo. Então, essa profecia está para se cumprir. Agora, naturalmente falando, é impossível tirar aquela mesquita muçulmana, radicais muçulmanos, segunda ou terceira mesquita mais importante do mundo deles. Agora, assim como é impossível reconstruir o templo, era possível que a figueira florescesse, que a nação ressurgisse. Deus tem os seus caminhos e vai operar. Por que ainda não tirou a mesquita de lá, não reconstruiu o templo? Que ainda não se completou completamente o tempo dos gentios, que estão pisando Jerusalém. Também se referindo à volta de Jesus, agora, já no livro de Apocalipse, fala da manifestação da besta, que é o anticristo, do falso profeta. Então está lá em Apocalipse 16, verso 13, diz, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O Senhor está anunciando aqui, que antes da sua volta propriamente dita, vai se manifestar o abominável da desolação, vai se manifestar o falso profeta, haverá esse tempo de tribulação.
Nós vemos, a figueira já renovou. Aconteceu diante dos nossos olhos. E aqueles que amam a volta do Senhor, como diz Paulo, também o verão, como Simeão e Ana viram conforme estava prometido. Eu quero falar a respeito da volta de Jesus. Para algumas pessoas talvez seja muita repetição. De novo, a respeito desse assunto, pastor. Pois é, a boca fala do que o coração está cheio. E aqueles que amam a volta do Senhor, aqueles que esperam a volta do Senhor, aqueles que estão orando pela volta do Senhor, não vai falar de outra coisa. Vai falar dessa volta iminente, porque Ele mesmo diz: eis que estou voltando, e não demora. E também é isso que está escrito. Nós vemos lá Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele está falando da ceia, Paulo também faz uma menção da volta do Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, todas as vezes que participar da ceia do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O pão e o cálice simbolizam a morte, mas Ele não está na morte, Ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Ele vai voltar. Nós estamos anunciando aqui a morte dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas vamos anunciar até que ele volte. Vai chegar o dia que nós não teremos mais a ceia aqui. Por quê? Porque todos nós estaremos juntos com ele, porque ele vai voltar. Oh, aleluia. Agora, para nós compreendermos a volta do Senhor plenamente, como eu iniciei ministrando, nós precisamos ver tudo que a Bíblia fala a respeito dessa volta, nos mínimos detalhes. Nós precisamos agora pesquisar nas Escrituras tudo aquilo que está falando a respeito da volta do Senhor. Como o livro de Apocalipse começa, ele é a revelação de Jesus Cristo. A revelação do que do Senhor Jesus? Só da volta? Não. O livro da profecia fala do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão aos céus, da sua volta, do governo aqui na terra durante 1000 anos. E no final dos 1000 anos ele vai entregar esse reino ao Deus e Pai, como Paulo diz também na carta de Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso 24. Ele diz: então virá o fim, quando ele, o Senhor Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Hoje ainda os principados e potestades estão atuando aqui no mundo. Essa pandemia, essa confusão toda que está acontecendo em todo o mundo, é porque há principados e potestades agindo ainda. Eles já foram derrotados lá na cruz, mas ainda estão aqui como um poceiro que não entrega. Mas vai chegar o dia que o Senhor virá com seus exércitos celestiais, exércitos angelicais, e vai desapossar o poceiro. E aí ele vai vencer todo o principado, potestade, colocar debaixo dos seus pés. Agora completou, consumou os séculos. E ele vai entregar o reino pronto agora ao Deus e Pai. E todos nós que estaremos com ele, entraremos para a Nova Jerusalém e viveremos eternamente com ele. Conforme está escrito, muitos desses eventos já aconteceram. Estava anunciado que ele nasceria, ele já nasceu. Estava anunciado como ele viveria, ele já viveu. Estava anunciado como ele morreria, ele já morreu. Que ele ressuscitaria, já ressuscitou. Que ele ascenderia aos céus, já subiu aos céus. Assim como estava anunciado todas essas coisas, está anunciado a volta. Falta muito pouca coisa para se completar nas palavras da profecia. É muito mais fácil para nós hoje cremos nessa verdade do que para irmãos aí na igreja primitiva, no primeiro século, segundo século, porque nós já vimos as coisas acontecendo. O último sinal para a volta do Senhor, que era a figueira florescer, já aconteceu. Então hoje muito mais está próximo do que anos atrás. Antes de 1948 não havia possibilidade do arrebatamento acontecer. Por quê? Porque precisava a figueira florescer, já floresceu. O Senhor está às portas. Eu quero começar falando a respeito do que a Bíblia fala da volta de Jesus. O primeiro texto está lá no livro de Atos. Depois da consumação dos evangelhos, o livro de Atos, o anjo falou para os discípulos que ele voltaria do mesmo jeito que ele subiu. Está escrito no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 9. Ditas
estas palavras, Jesus acabou de falar ali com os discípulos, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Jesus foi elevado à vista dos discípulos. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estão aí com a boca aberta olhando para cima? O anjo falou para eles, presta atenção, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. A primeira coisa que nós podemos usar aqui para compreender a volta de Jesus é o que o anjo falou. No momento que Jesus subiu, o anjo falou, ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. E aqui nós já podemos ver 2 coisas importantes. Como foi que ele subiu? Primeiro momento, ele terminou de falar com os discípulos, ele estava ali no Monte das Oliveiras, que é onde ele vai voltar. No Monte das Oliveiras, ele foi subindo diante da vista dos discípulos. Ou seja, ele subiu num primeiro momento de maneira visível. Os discípulos estavam vendo ele subindo. De repente, veio as nuvens. Então, no primeiro momento, que nós cremos e nós chamamos do modo invisível, quando os discípulos viram, ele subiu do Monte das Oliveiras, do chão, até as nuvens, quando as nuvens o envolveu. Quando as nuvens o envolveu, agora os discípulos não viram mais, mas ele estava subindo. Esse é o segundo momento, o momento invisível, que é das nuvens até o trono. Então nós vemos aqui, na primeira menção a respeito de como ele voltará, assim, na prática, o anjo revelou para os discípulos. Da mesma maneira que vocês viram ele subindo, do Monte das Oliveiras até nas nuvens, vocês viram. E agora das nuvens até o trono vocês não viram. Ele vai voltar da mesma maneira. Então nós cremos que ele voltará também em 2 momentos. A volta dele acontecerá em 2 momentos. O primeiro, invisível, que é quando ele virá do trono até as nuvens. E o segundo momento, visível, todo olho verá, das nuvens até o Monte das Oliveiras, até aqui na terra. Estou falando isso para você abrir o seu coração para compreender aquilo que nós cremos, que serão 2 momentos. O anjo disse, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Primeiro, visível, do chão até as nuvens. O segundo, invisível, das nuvens até o trono. Para voltar da mesma maneira. Do primeiro, invisível, que está voltando do trono até as nuvens, e depois das nuvens à terra, maneira visível. Eu quero pegar os textos da Bíblia que falam a respeito desse momento invisível, que é quando o Senhor virá e ninguém verá. Assim como das nuvens para o trono ninguém viu, ele voltará também. É o que nós chamamos aqui do modo invisível, ou secreto, ou oculto. Que a palavra de Deus fala claramente a respeito disso, que são fundamentos que os pré-tribulacionistas usam para testificar a sua fé. Então Jesus fala que é em hora desconhecida. O momento invisível, secreto, oculto da sua volta é em hora desconhecida. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele diz também em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mais uma vez, em Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Tudo isso são textos que revelam para nós que na volta do Senhor, ele virá oculto, secreto. Ninguém sabe o dia. Apocalipse 3, 3 diz, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui são textos que está falando que ele virá numa hora desconhecida. Também a Bíblia fala que ele virá como ladrão. Aí nós vemos aqui Apocalipse mesmo, ele dizendo, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Mais um texto de Apocalipse 16, 15. Eis que venho como veio o ladrão. Jesus não é um ladrão, ele vem como ladrão. E o ladrão não anuncia, não toca trombeta para anunciar a hora que ele vem para roubar a casa. Jesus diz, Apocalipse 16, 15, eis que venho como vem o ladrão.
Bem-aventurado, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Também Mateus 24, 40. Então, isso aqui falando claramente do arrebatamento. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Algumas pessoas acreditam que aquele que foi tomado era salvo, o que ficou não era salvo. Mas o próprio texto, a Bíblia explica a Bíblia, os 2 eram salvos. Os 2 que estavam no campo, as 2 que estavam no moinho, um foi tomado, deixado o outro. E aqui diz, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Jesus não é Senhor dos ímpios, Jesus não é Senhor dos incrédulos, Ele é Senhor dos 2 no campo e Senhor das 2 no moinho. Um foi e o outro ficou. E ele diz, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele mesmo está explicando aqui, no campo tinha 2 homens trabalhando. Um estava vigiando, um estava percebido. Quando veio o sinal, ele foi arrebatado. Aquela hora que ninguém sabe, que ninguém conhecia, naquele momento ele foi e o outro ficou. Um foi porque estava percebido, vigiando. O outro ficou, era filho de Deus, mas não estava vigiando, não estava percebido. A mesma coisa as 2 no moinho. Uma estava vigiando, estava percebida, esperando, ama a volta do Senhor. A outra que estava do lado do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Ficou. Por quê? Porque não estava vigiando. Porque não amava a volta do Senhor. Nós não vemos a diferença nas pessoas. Porque o que vai definir é aquilo que está no coração. O Senhor fala que vem como ladrão, porque o ladrão não anuncia quando vem. Nesse mesmo aspecto oculto, ele vem para buscar os vencedores, para buscar a parte da lavoura que está madura, o trigo que amadureceu, o trigo que já se dobrou com os cachos cheios. Nós vemos aqui em Apocalipse 12, Jesus falando do filho varão que será arrebatado até diante do trono de Deus. Diz lá Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nesse momento oculto, um grupo de pessoas, de irmãos que estarão aqui na terra, no dia do arrebatamento, eles serão arrebatados e vão para diante do trono. Guarda isso no seu coração. Esse grupo de pessoas, nesse momento secreto, nesse dia e hora que ninguém sabe, eles serão arrebatados e vão para diante do trono de Deus. Então há um evento que vai levar as pessoas para o trono de Deus. Também nesse momento oculto, ele virá trazer a recompensa para aqueles crentes que estão vivos. Ele vai preservar aqueles crentes que estão vivos de não passar na grande tribulação. Então, num momento, verão a estrela da manhã. Nós estamos falando que há 2 momentos na volta do Senhor, como o anjo anunciou. E aqui nós vemos agora como recompensa para aqueles que estão vivos. Eles verão a estrela da manhã. Está escrito em Apocalipse 2, 28. Isso é Jesus falando para a igreja de Tiatira. Jesus falando ao vencedor da igreja de Tiatira, ele diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Só vai ver a estrela da manhã aquele que está vigiando, aquele que está percebido. Aquele que está dormindo não vai ver a estrela da manhã. Então, nesse momento oculto, aqueles que estão vigiando verá a estrela da manhã e subirão. E vão para o diante do trono de Deus. O outro povo, nós vemos lá em Malaquias capítulo 4, verso 2, diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebalia. Para ver a estrela da manhã, tem que estar vigiando, tem que estar acordado quando todo mundo está dormindo. Mas para ver o sol da justiça ao meio-dia, não precisa estar vigiando. Todo olho verá. É o segundo momento. Malaquias fala do sol da justiça, mas Apocalipse fala da estrela da manhã. Jesus também diz, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 34, acautelai-vos por vós mesmo,
para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Acautelai-vos, não se embriague com as coisas, fique vigiando. Ele está falando aqui, continue vigiando, continue apercebido, não sobrecarregue aí com a embriaguez das preocupações desse mundo, pois aquele dia há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Também Evangelho de Mateus 24, 42. Portanto, vigiai. Mais uma vez o Senhor está falando, vigiai. Se todo mundo vai ser arrebatado no mesmo tempo, por que vigiar? Eu só preciso crer que eu sou salvo. Mas o Senhor está falando, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria. Por isso ficai também vós apercebidos. Jesus disse que nem mesmo ele sabia esse dia. Enquanto Jesus estava aqui na terra, quando ele anunciou como filho do homem, ele não sabia. Hoje, como filho de Deus glorificado, ele sabe o dia. Mas aqui na terra ele não, anunciou que não sabia. Agora ele vem buscar aqueles que estão vigiando, aqueles que estão apercebidos. Vigiar é estar acordado no meio da noite, e tudo isso fala desse momento oculto, secreto, vem como ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora, um será tomado, deixado o outro. Uma coisa é certa para todos, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É um momento oculto, momento secreto, momento invisível. E a segunda parte da volta do Senhor, que é a volta propriamente dele, nós temos registrado também aqui, que é o fundamento que os pós-tribulacionistas usam para crer na verdade. Eu não estou aqui querendo convencer ninguém de nada não. Se você é pré-tribulacionista, fique em paz, viva feliz. Você será arrebatado. Se você é pós-tribulacionista, fica feliz, crê também assim, viva dessa maneira. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou falando da nossa fé. Eu estou falando daquilo que nós cremos. Há uma diferença entre o arrebatamento e a volta do Senhor propriamente dita. E são séculos, talvez milênios, que há essa divergência a respeito do arrebatamento. Eu estou apenas pregando aquilo que nós cremos. Não estou aqui para convencer ninguém. Essas são as palavras da profecia desse livro que eu estou anunciando aqui hoje. Mas eu digo, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Tudo isso aqui é o próprio Senhor Jesus que está falando. Então agora, no momento visível, o momento às claras. Primeiro texto, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Diz a palavra de Deus, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui está falando que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Não é mais como ladrão, não é mais em secreto. Agora ele está vindo e todos os olhos verão até quantos o traspassaram, se referindo à nação de Israel. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 12, verso 10 diz que Israel olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Meguido. Aqueles que traspassaram, verá, junto com todo o olho. Por quê? Porque não estão esperando, nem acreditam que ele já veio. Estava profetizado que ele nasceria, e viveria, e morreria, e ressuscitaria. Não acompanharam, não guardaram o livro da profecia, as palavras do livro da profecia. Ele veio, morreu, ressuscitou, subiu, e eles estão esperando ele vir ainda, nascer aqui na terra. Por isso que eles vão prantear naquele dia. Mas o texto fala que haverá um grande sinal no céu. Isso acontecerá, esse segundo momento, às claras, agora no final da grande tribulação. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando soar a última trombeta, a sétima trombeta, no período da grande tribulação, no final da grande tribulação, vai ressoar a última trombeta. Então ele descerá dos céus. O verso anterior fala que ele virá nas nuvens. Do trono até as nuvens, e agora das nuvens até a terra, todo olho verá.
Vai ser no final da grande tribulação. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui Paulo está falando também da vinda do Senhor, ao ressoar a última trombeta. Paulo fala que a volta do Senhor não acontecerá também antes que seja revelado o iníquo, se referindo à besta, a grande tribulação. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1. Paulo falando a respeito da volta do Senhor. Presta atenção que ele agora vai anunciar muitos sinais. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Havia algumas pessoas da igreja de Tessalônica que estavam anunciando: já chegou o dia do Senhor, Ele já veio. Mas Paulo está falando: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, essa volta do Senhor, às claras. Por que às claras? Porque todo olho verá, porque primeiro vai aparecer a besta, o falso profeta, primeiro vai acontecer a tribulação. E aquela tribulação, como Jesus diz, todo mundo saberá que é a grande tribulação. Porque nunca houve uma tribulação como acontecerá naqueles dias. Na história da humanidade aí já aconteceu muitas tragédias, muitas tribulações, coisas assustadoras, maremotos, terremotos, as pandemias, coisas que morreram milhões de pessoas. Mas Jesus está falando que naqueles dias será como nunca houve antes. Mas antes, primeiro da volta dele, acontecerá essa grande tribulação, se manifestará o falso profeta, o anticristo. Também Mateus 24, 21 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. E 24, 15 do Evangelho de Mateus: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, primeiro, esse momento, às claras, primeiro terá que ser reconstruído o templo. Porque esse momento que Jesus voltará nas nuvens, todo olho verá. Primeiro tem que construir o templo. O momento oculto, secreto, não precisa do templo. Haverá o arrebatamento. Agora, para a volta do Senhor propriamente dito, que Paulo fala que agora serão arrebatados aqueles que ficaram, agora precisa, porque antes vai aparecer o abominável da desolação. Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, Jesus anunciando muitos sinais: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todos esses textos mostram que todo olho verá. Então, muitos sinais que acontecerão. É a volta do Senhor às claras. Nós já vimos o momento secreto oculto. Ele vem como ladrão, ninguém vai ver. Mas aqui está falando que todo olho verá, que ele virá nas nuvens. E o sol vai escurecer, a lua vai apagar, as estrelas sumirão. Ele virá nas nuvens, não virá como um ladrão oculto. Nós vimos o anjo falando. Assim como ele subiu, ele voltará. E ele subiu num momento de maneira visível para os discípulos e um segundo momento de maneira invisível. Nós cremos que ele voltará no primeiro momento invisível, oculto, como ladrão, em secreto. E no segundo momento todo olho verá. Zacarias capítulo 14, verso 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que é de onde ele subiu. Ele subiu do Monte das Oliveiras até as nuvens, todo mundo vendo. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que estará defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Apocalipse 14, 14 diz: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Alguém olhou e viu o filho do homem. Estava visível,
é o segundo momento, quando todo olho verá. E ele virá para resgatar os restantes, os que ficaram. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, muitos sinais, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. Ficou do quê? Quem são esses aqui que Paulo está falando que vai ficar? Vai ficar em relação ao quê? Vai ficar na grande tribulação. Pois é, mas teve uma turma que não ficou. Teve uma turma que foi arrebatada. E ele está dizendo que depois que ele descer dos céus, os mortos em Cristo, aqueles que morreram antes de Jesus voltar, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui fala de um momento, de um arrebatamento que não vai para diante do trono. Está falando que esses que ficaram, esses que passaram pela grande tribulação, agora eles serão arrebatados e vão encontrar com o Senhor nos ares, que está vindo sobre as nuvens. O primeiro grupo foi para diante do trono de Deus. E quando Jesus vem sobre as nuvens, eles já vêm com Jesus. E agora esses que ficaram, estão sendo resgatados agora, vai subir, ser arrebatado e vai encontrar com o Senhor nos ares. Tudo isso acontecerá no final da grande tribulação. No primeiro momento, vão para diante do trono. No segundo momento, encontrarão com o Senhor nos ares. No momento oculto, o arrebatamento, os vencedores serão arrebatados para o trono. Nós vimos, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Nós vemos aqui claramente fundamentos para nós crermos que haverá dois momentos da volta do Senhor. O primeiro, um arrebatamento oculto, secreto. E o segundo, depois da grande tribulação, onde todo o olho verá, será a volta propriamente dita do Senhor. Agora, nós podemos dizer que conhecemos um pouco mais do livro da profecia que Jesus anunciou no início. O Senhor vem sem demora, como ele diz, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Hoje você ouviu algo mais a respeito da profecia desse livro, que o Senhor está nos exortando a guardar elas, a ficarmos apercebidos, a vigiarmos, a conhecermos a vontade do Pai. Ele vem sem demora e vai trazer o galardão para aqueles que estão vigiando, aqueles que estão desejando a sua volta, para aqueles que amam a sua volta. Nós podemos escolher que momento nós vamos subir com o Senhor. Queria convidar os irmãos do louvor aqui. Nós estamos encerrando. Para nós é muito importante conhecermos essas verdades. É no coração daqueles que amam a volta do Senhor. Todos aqueles que amam a volta do Senhor, há um clamor. Assim como no Velho Testamento, havia pessoas que conheciam as palavras da profecia e ansiavam, desejavam, esperavam, amavam o nascimento do Redentor, do Messias. Hoje, nós somos chamados para sermos essas pessoas que desejamos, que amamos, que esperamos a volta do Senhor. E aqueles que têm esse fogo no coração, esse desejo de, como Simeão, tocar no Senhor. Como ele diz, a recompensa para os vencedores. Estarão comigo, do meu lado, não atrás, mas estarão ali, e eu confessarei o nome deles diante do meu Pai. Uma posição de honra para essas pessoas que desejam, há um clamor no coração. Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Nós somos chamados hoje, no meio dessa perturbação que nós temos, nessa tribulação, que não se compara à tribulação daqueles dias. Se nós estamos sofrendo nesses dias, se nós estamos vendo as pessoas sofrer nesses dias, por causa dessa pandemia, dessa quarentena, por causa dessa confusão na política, isso não se compara à tribulação daqueles dias. E é por isso que nós temos que colocar no nosso coração: Maranata, Maranata,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero te convidar agora a cantar conosco. Nesse dia em que as palavras da profecia foram abertas diante dos seus olhos, que você possa agora encher o seu coração de fé com essa palavra e crer que Jesus está voltando. E como Simeão e Ana viram o cumprimento da profecia, naquele dia você está vigiando, apercebido e contemplar o Senhor. Basta um clamor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Cante conosco. Aleluia.